Vou começar falando dos erros de arbitragem. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi prejudicado. Eu falei isso aqui em vídeos anteriores. O Luiz Araújo levou um cartão amarelo de maneira injusta, porque o árbitro, na ocasião, achou que o Luiz Araújo fosse ser substituído por Gabigol e que o Luiz Araújo estivesse fazendo cera, demorando para sair de campo. O árbitro foi lá, deu um cartão amarelo. E o que aconteceu? Na súmula, ele disse que o Luiz Araújo reclamou de decisões da arbitragem, sendo que em nenhum momento o Luiz Araújo reclamou. O árbitro errou duas vezes. Errou no campo e errou na súmula. Agora o Luiz Araújo não pode encarar o São Paulo no sábado por conta desse cartão amarelo, porque ele estava pendurado. E aí, no jogo de ontem pela Copa do Brasil, um absurdo. O jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. O Veiga deu uma entrada criminosa no Pulgar. Na transmissão, ainda, eu tive que ouvir um ex-árbitro dizer que, olhando em câmera lenta, parece que foi forte. Com todo respeito a esse profissional, mas o que ele falou foi uma tremenda besteira. Inclusive, os ex-árbitros, eles têm uma mania de defender a classe deles, que é algo assustador. Qual o problema de falar sim, o árbitro errou, deveria ter sido expulso? Ou sim, o árbitro pode errar, mas o VAR tem que chamar para analisar o lance. E nada disso aconteceu. Depois do jogo, o Pulgar mostrou uma imagem de como ficou o tornozelo dele. É um absurdo. É um absurdo. O Flamengo foi prejudicado. Não é porque venceu que nós não vamos falar sobre isso. Venceu por 2-0, mas poderia ter sido mais se o Veiga não tivesse em campo. E o Veiga sendo expulso, o Veiga não jogaria a partida da volta na próxima quarta-feira. Seria um desfalque absurdo para o Palmeiras. Então o Flamengo está certo na figura do Bruno Spindel de ter reclamado ontem antes da entrevista coletiva do técnico Tite. O Flamengo vem sendo prejudicado sim pela arbitragem. Um absurdo o que fizeram ontem. O que o VAR estava fazendo na hora para poder não chamar, para poder verificar o lance? Até a gravação desse vídeo aqui, a CBF não havia divulgado os áudios do VAR para poder explicar o porquê não chamaram o árbitro para poder analisar o lance lá no vídeo. E nessa quinta-feira o clima esquentou lá no Palmeiras. O Palmeiras até emitiu uma nota oficial. É isso. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a academia de futebol na tarde dessa quinta-feira. O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado do local. Antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luiz, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos. Eu vou ser bem sincero, acho exagero o que fizeram. Óbvio, os torcedores, não a diretoria do Palmeiras. Acho exagero. O Palmeiras vive um péssimo momento, vem de muitas derrotas, mas invadir CT, fazer ameaça para jogador, exagerado. Mas isso aí é um problema deles. Lembrando que Palmeiras volta a ser aniversário do Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil e no outro domingo, dia 11, inclusive dia dos Pais, Flamengo e Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Temos novidades. É o seguinte, Marcos Braz falou ontem na Zona Mista sobre a negociação para o Claudinho. Olha o que ele falou, abre aspas para o VP de futebol do Flamengo. A negociação continua complicada, mas o jogador e seus empresários estão lá, na Rússia, obviamente. Temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. Quando ele fala esse esforço que está fazendo lá, é o que a gente vem falando aqui. O jogador, a todo momento, vem pedindo para o Zenit para se transferir, para que seja vendido, para voltar ao futebol brasileiro. E o Zenit tenta a todo momento uma renovação de contrato porque quer ficar com o jogador. Os russos são duros na queda. Hoje eu estava até cortando o cabelo, o barbeiro até brincou comigo falando: Veneno nunca erra, só errou na situação do Claudinho. Na situação do Claudinho eu não errei. Eu só dei a falta de sorte dos russos terem voltado atrás.
Tanto é que eu mostrei para vocês aqui que até a arte de divulgação do anúncio da chegada do Claudinho foi preparado pelo Flamengo, vídeo pronto. Mas aí os russos, em cima da hora, recuaram, desistiram e falaram, não vamos mais vender. E agora está nesse impasse aí, mas o jogador está fazendo esforços, os empresários também estão fazendo esses esforços para poder conseguir a transferência para o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil porque isso não é demagogia. O Zenit tem muito dinheiro, é um clube milionário. Eles não estão nem aí para nada em relação a dinheiro. Ah, o jogador vai ficar triste. Tá bom, fica triste aí, ganhando seu bom salário, jogando futebol russo aqui, porque se a gente não quiser vender, a gente não vai vender. E fica nesse impasse. Outra informação de mercado da bola, ontem a gente trouxe a informação que o Fabrício Bruno, o Rennes da França, fez proposta ao Fabrício Bruno, uma proposta longa de 4 anos de contrato, um bom salário, e também o Rennes fez uma proposta ao Flamengo. E aí o Flamengo respondeu nessa quinta-feira e recusou a proposta. Para quem não sabe, a proposta do clube francês ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno foi de 14 milhões de euros, 85 milhões de reais, sendo 12 milhões e meio de euros de maneira fixa, ou seja, certo que o Flamengo ia receber, mais 1,5 milhão de euros em metas, ou seja, número de jogos que o jogador disputasse, e aí totalizaria 14 milhões de euros, isso por 90% dos direitos econômicos, ou seja, o Flamengo ainda manteria 10% do atleta. Mas o Flamengo recusou e não fez nenhuma contraproposta, porque entende que o jogador é uma peça super importante para a disputa dos títulos dessa temporada. Eu acho que o Rennes vai aumentar essa proposta para o Flamengo. Isso é achismo, não é informação. Acredito eu que os empresários estão fazendo de tudo para poder trazer essa proposta para o Flamengo e que o Flamengo venda o jogador. Lembrando, o Flamengo havia aceitado a proposta do West Ham para vender o Fabrício Bruno, mas aí foi o Fabrício Bruno que não quis. No caso do Rennes, beleza, o jogador topa, mas aí o Flamengo tem que aceitar, e o Flamengo não aceitou até o momento. Eu vou ser bem sincero, eu não acho nenhum absurdo o Flamengo recusar essa proposta, muito pelo contrário. O Flamengo é um clube que não precisa de dinheiro em caixa, o Flamengo é um clube que está brigando por 3 competições importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fabrício Bruno é peça importante, jogador titular hoje com o técnico Tite. Ah, mas com esse dinheiro pode contratar outro. Beleza. Quem te garante que esse outro vai chegar e vai jogar tal como o Fabrício Bruno vem jogando? Vai se adaptar rapidamente nessa temporada? Tudo é uma incógnita. Então o Flamengo está priorizando, obviamente, o ganho técnico, não o ganho financeiro. O Flamengo recusou uma proposta aí recentemente pelo Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino, e vai recusar se achar que não é uma boa oferta. Hoje, para tirar jogador do Flamengo é muito difícil. O Flamengo vive uma saúde financeira muito bem, obrigado, e não está desesperado para vender jogador. É isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, Cebolinha, a situação do Cebolinha, ele ainda sente dores no local. Everton Cebolinha, postei nas outras redes sociais. Everton Cebolinha fará exame amanhã, sexta-feira, para saber a gravidade da lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Hoje o atacante fez tratamento em casa e também sente dores no local. Fez em casa e também no CT, tá? E sente dores no local. O camisa 11, portanto, deve ser desfalque no Flamengo no jogo de sábado diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Confirmada essa lesão muscular, será a terceira do Everton Cebolinha no ano, ou seja, em 7 meses. Além desses 3 problemas musculares, ele teve problema no tendão e também no quadril recentemente. Então, o Everton Cebolinha, tecnicamente falando, está muito bem, mas fisicamente está sofrendo bastante. Eu não acho normal um jogador como ele, quando eu falo como ele é atleta, no sentido literal da palavra. Ele se cuida fora das 4 linhas, ele faz o treinamento invisível, que as pessoas gostam de dizer, em casa, com fisioterapeuta particular, segue nutricionista, todo um plano alimentar, é um cara que se cuida muito. Então não é normal o Everton Cebolinha estar sentindo tantos problemas físicos. Eu acho que ele, o staff dele, precisou conversar com o Flamengo para entender o que está acontecendo. Bruno Henrique provavelmente volta no jogo de sábado contra o São Paulo. Então, teoricamente, entra na vaga do Cebolinha aí na ponta esquerda. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Beijo para vocês, forte abraço. Família, tá aí, então ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Já chegando dando seu like para fortalecer nosso trabalho de sempre trazendo um vídeo diário da Mengão aí, o mais querido, o mais chamado de todos os tempos. Chega aí dando o like porque você pode. Tamo junto, um grande abraço, fui.